Boa tarde, olá turma, tudo bem? Estamos aqui novamente no podcast da Educando Solar. Esse é o 20º podcast da Educando Solar. É muito bom, é muito prazeroso estar aqui nesse momento, entrevistando pessoas com conhecimento muito grande e realmente trazendo aquilo que é o princípio da Educando Solar, que é trazendo conhecimentos para vocês no mercado de energia solar, tá certo? Hoje eu recebo aqui o Rafael de Castro. O Rafael tem 22 anos, olha só, né? Um novo, está começando agora no mercado, mas já atua nessa área digital desde a adolescência, o que é uma característica, né, dessa nova geração. Isso é muito legal. Ele é um dos fundadores da agência Nave, especializada em posicionamento estratégico e vendas online. Soma experiência em lançamentos digitais de 6 dígitos e em marketing de performance. Rafael também tem uma veia empreendedora forte, buscando sempre resultados concretos para os clientes. Rafael, muito obrigado por ter Obrigado, aceitado aqui esse Gustavo. convite. E, cara, IA, inteligência artificial, é um tema muito legal, muito instigante e também muito novo, né? Sim, Conta um totalmente. pouquinho sobre a IA, ainda antes da gente contextualizar na energia solar. Exato, exatamente. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. É uma empresa que eu já admiro muito, os sócios, né? As pessoas que estão nessa empresa também admiro muito. Então, para mim é um prazer estar aqui, né? Podendo compartilhar esse conhecimento com vocês. E eu falo que a IA, ele é um assunto é aquilo, né? Se você vai falar de IA hoje em dia, todo mundo quer ser um especialista, todo mundo fica com certo receio disso pela quantidade de atualização que você tem diariamente, né? Você é bombardeado, todo dia é uma ferramenta nova, ou é uma ferramenta antiga que já tem no mercado, que teve uma atualização. Então é um tema muito complicado de se acompanhar. E às vezes eu sinto que isso assusta muitas das pessoas. Só que existe uma maneira muito simples de se utilizar a inteligência artificial, né? Às vezes as pessoas elas pensam que um assunto como esse, ainda mais por conta do mercado digital, todo mundo é especialista de algo. Ela pensa que para ela aprender aquilo, ela tem que ser um especialista, mas não é bem assim, né? Então a inteligência artificial ela vem para simplificar diversas atividades que o empresário, principalmente no ramo de energia solar, né? Simplificar a vida desse empresário em diversas atividades cotidianas mesmo. E facilitar atividades que um empresário deveria estar fazendo e que não faz, Olha só. Não, principalmente. isso é importante, né? Fazer algo que deveria estar fazendo, né? E é importante deixar claro, né, pessoal que está nos assistindo, a ideia de trazer o Rafael aqui falar sobre IA é justamente para mostrar um pouco a importância das atualizações tecnológicas no mercado de energia solar. O mercado já é por si só um mercado extremamente tecnológico em função dos equipamentos que são utilizados, mas pouca gente sabe usar essa tecnologia também, por exemplo, como vendas, né, como um apoio para criar regras, criar Exato. ferramentas para melhorar as vendas, e nós vamos falar disso aqui hoje. Né? E a gente às vezes pensa que a IA vai estar muito ligada ao equipamento, integrando o equipamento, só que não. O objetivo hoje desse podcast vai ser falar da inteligência artificial nas redes sociais do integrador, trazendo otimizações, trazendo informações mais Exato. automatizadas, não é isso? Totalmente. Legal. Ô, Rafael, então vamos lá. Como que a gente pode então trazer mais resultado nas redes sociais com a IA, pensando no nosso integrador, o pessoal do mercado de Sim. energia solar? Sim, excelente. Igual a gente tem, né? Eu comunico muito isso dentro da agência lá com o pessoal, né, é que a IA, ela não é que ela vem para substituir as pessoas. De fato, ela vai substituir. Isso aí é uma coisa que não está no nosso controle, né? Eu falo que não tem como a gente se preocupar com isso agora. Nós, aqui, um empresário, a gente que está diariamente ali se preocupando, né, em trazer mais soluções para os nossos clientes, não é nosso papel se preocupar se a IA vai substituir alguém ou não. Isso aí é uma coisa muito acima da gente, muito Uhum. além, né, da gente. Mas ela vem para substituir, só que ela vem também para facilitar muitas coisas. E quando a gente entra nessa veia do marketing digital, eu vejo que a IA está sendo utilizada principalmente hoje em dia muito para isso. Tem a parte que é para a área de desenvolvimento, né, desenvolvimento de sites, sistemas, Uhum. software, mas o marketing ele é uma das coisas que a inteligência artificial é mais utilizada, justamente pela você não ter um limite de criatividade.
né? Como inteligência artificial, você não tem aquelas crises de falta de criatividade, onde você não consegue pensar, ou muitas das vezes você tem que separar uma tarde para fazer você criar um roteiro de 5 conteúdos, talvez. Então a IA não tem limite, ela está ali 100% à disposição para você, para ela prestar esse serviço. E quando a gente fala que a IA aplicada a esse marketing, eu vejo principalmente que ela dá a possibilidade de 2 cenários. Onde você tem aquele integrador, aquela pessoa ali que realmente às vezes ela não pode investir numa agência agora, né? Ela não consegue montar esse time dela, mas a IA ela pode ser esse apoio, porque com a inteligência artificial, com um chat GPT, o simples, não precisa ser a última ferramenta do momento, com o chat GPT, ele consegue reunir mentes criativas ali. Não é que ela vai fazer o trabalho que uma agência faz, mas ela consegue perfeitamente entregar bons roteiros de conteúdo, ela consegue sim desenvolver boas estratégias de movimento, porque quando a gente fala de digital, não é sobre você vir aqui e mostrar 5 motivos do porquê que você tem que colocar energia solar na sua casa. Não é isso. Não é por aí. É mais você criar movimentos onde você possa conduzir a atenção do seu potencial cliente para você, e não para o teu concorrente. Né? Porque no digital, a gente tem uma mudança muito radical que a internet trouxe, Gustavo, que é o quê? Antigamente, se eu sou um integrador, o meu concorrente tende a ser um outro integrador. Certo? Mas quando vem a internet e essa disputa por atenção se torna tão acirrada, o concorrente, você agora já não é mais um só integrador. O seu concorrente passa a ser a CIMED, que também está chamando muita atenção. Passa a ser uma Casas Bahia, que está chamando muita atenção. Então, tudo aquilo que está no escopo de interesse do seu potencial cliente está disputando ali para ter a atenção dele. Então, você também entra nessa briga. Não é simplesmente essa briga de quem vai fechar. É uma briga de atenção. Você tem que ter a atenção do seu cliente para você. Hoje em dia, a briga por atenção, ela precede a venda, né? Totalmente. Primeiro você tem que chamar atenção para depois oferecer o seu produto. Totalmente. E é por isso que eu falo que o movimento, quando você vai tratar do mercado digital, de eu vou produzir conteúdo, você tem que ter um objetivo muito claro por trás. Você não pode começar a produzir conteúdo esperando que as coisas vão virar de um dia para outro, de uma semana para outra, ou meses, não importa. Mas você tem que ter um objetivo. Por que eu vou produzir esse conteúdo? Né? E aí você tem que começar a fazer movimentos na sua rede social. E esses movimentos, o que é um movimento, né, para simplificar para as pessoas aí que estão assistindo? O movimento, ele nada mais é do que um funil. É um funil onde eu vou conduzir a atenção do meu cliente para aquilo que eu quero que ele esteja enxergando. Se é para uma oferta que eu vou fazer, se é para uma condição que eu vou oferecer para essas pessoas. E como que eu crio esse movimento? É aí que as pessoas normalmente travam. Porque é esse momento que ela vai precisar de uma agência, que ela vai precisar de um profissional. Mas com a inteligência artificial, você diminui essa barreira. O integrador lá da casa dele, do escritório dele, ele consegue produzir, começar a construir bons roteiros através da inteligência artificial, certo? E não importa, né? Às vezes a pessoa vai achar, nossa, mas é uma resposta muito genérica. Isso é relativo ao que você entrega para a inteligência artificial. Quanto mais informação você entrega para sua inteligência, quanto mais rico é os detalhes que você oferece para aquele determinado chat, mais específico é a sua resposta. Entende? Então, isso que eu falo sempre isso, você já escutou falando. A superficialidade da resposta, ela é relacionada à sua superficialidade da instrução. Então, quanto mais superficial é a instrução que você oferece, a sua resposta ela tende a ser também superficial. Entende? E é nesse ponto que eu falo que a inteligência artificial não substitui o ser humano, Justamente. Né? Porque se você não souber dar a instrução, o comando correto, fazendo, né, um briefing, fazendo um levantamento daquilo que você quer que ela entenda primeiro para depois responder. Exatamente. Isso não tem, isso tem que ser você mesmo, né? Sim, a IA ela é 100% passiva, né? É você que dá a instrução, você que faz a solicitação. Então, até mesmo a nível de comportamento. Então, um integrador, para ele né, desenvolver esse movimento, ele tem que instruir qual que é o objetivo. É por isso que eu falo, não é sobre você fazer um Reels mostrando motivos para a pessoa querer colocar a energia solar na casa dela, não. É mais profundo. Eu vou produzir isso para quê? Para que eu vou fazer esses conteúdos? Eu quero vender mais? Então pronto, eu tenho um objetivo. O meu objetivo é vender mais. Então, como que tem que ser o conteúdo de um perfil que tem o objetivo de vender mais? Então, essas perguntas, que é aí que eu vejo que a inteligência artificial ela é muito útil para o integrador e o empresário como um todo. Se eu vou produzir um conteúdo, eu começo a ter essas perguntas. Então, como que eu faço um conteúdo que vende? E aí, onde é que você vai achar essa resposta? Na inteligência artificial. E aí, ela te dá uma resposta. E nessa resposta, você também vai vem uma nova pergunta. Tá, então como que eu produzo isso?
É inteligência artificial. É nessas perguntas que as pessoas tendem a travar que a inteligência artificial ela vem para facilitar o caminho. Então, você não precisa ser um especialista em marketing para começar a produzir conteúdo, não. Com uma inteligência artificial, você consegue tranquilamente produzir bons movimentos que geram resultados, sim, entende? Para você, aí sim, no momento mais oportuno, contratar uma equipe que tenha o olhar 100% voltado para isso. Porque aí isso aqui é muito importante e as pessoas não podem esquecer. A inteligência artificial, ela facilita. Mas não é porque ela torna fácil que você, empresário, tem que estar olhando para isso o tempo todo. Né? No operacional da criação do marketing. Entende? O Rafael, é interessante, né? Você está falando muito da inteligência artificial criar o roteiro. É importante deixar claro. Não é a inteligência artificial que vai gravar o conteúdo. Exato. Quem grava é você, integrador. A cara é a sua que vai aparecer. Exato. Mas é aquele negócio. O que eu vou falar nessa gravação? Aí sim entra a inteligência artificial. Justamente. Com o roteiro. E é interessante quando ela cria um roteiro, ela fala: agora você usa um tom de voz mais firme. Agora você vem com um tom mais afetivo, né? E aí ela vai te dando essas dicas para você, então, fazer a ação. Então, Justamente. ela orienta e você executa, né? Totalmente. É aquilo, né? A gente falou, ela é passiva, ela não vai criar o conteúdo para você, não adianta. Se você não tiver o poder de execução, de tornar realidade esse objetivo, não adianta. É lindo você ter o roteiro ali no chat, mas se você não colocar isso em execução, não adianta. Não vai resolver o problema. E tem muitas formas de você tornar isso fácil, né? Inclusive, eu comentei com você, vou compartilhar pro pessoal, se você quiser deixar na descrição do vídeo, o chat do Evan. O Evan, nossa! O Evan é um agente, o Gustavo, ele sabe, já tá até usando ele, né? Eu estou usando. O Evan, ele é um chat, ele é um agente dentro do próprio ChatGPT que a Nave desenvolveu justamente para facilitar a vida do empresário justamente nisso. Eu tenho que criar um movimento digital, eu sei que eu tenho que criar um movimento digital, mas como que eu crio? Né? Qual é o princípio? Quais são os gatilhos que eu tenho que utilizar? E aí esse agente ele sabe dessas estratégias, porque a Nave desenvolveu baseado no nosso conhecimento. Então ela consegue entregar esses movimentos de maneira muito fácil e aplicável para os empresários. Olha inclusive só. Deixar à disposição aí para o pessoal. Que legal, pessoal. Então a gente vai deixar, né, tanto no nosso YouTube quanto também no nosso Instagram aqui, um presente do Rafael e da Nave, né, a agência. O Evan, né? Esse Evan é muito legal. Vocês vão ver, depois vocês vão usar e vão colocar as suas experiências aqui pra gente. Rafael, então tá. A IA ajuda a criar os roteiros, as ideias de conteúdo. Então ela vai sugerindo, né? E ela pode também ajudar vamos supor que a empresa não tenha o branding ou um posicionamento bem definido. Ela também, dependendo do jeito que você vai questionando, como você trabalha, ela pode te ajudar a orientar um pouco, a direcionar o seu conteúdo para aquilo que você tá, para o seu posicionamento? Sim, totalmente, totalmente. E é por isso que esse agente é tão bom. Porque, assim, é aquilo que eu já comentei. Você dá instrução para a inteligência artificial, tanto do seu objetivo e como você também quer que ele se comporte. Então, eu consigo construir dentro de um chat, por exemplo, um conselho, onde dentro desse conselho eu vou ter inteligências como o Elon Musk, como, sei lá, o Jeff Bezos ou o João Adib, que seja. Eu consigo construir um chat onde ele tem a inteligência desses experts. De que forma? Bom, esses experts, né, esses grandes empresários, eles têm comportamentos. Eles têm frases de efeito, eles têm ensinamentos. É em cima desses ensinamentos que o chat ele vai pautar o quê? Os conselhos que ele vai entregar para mim. Então, quando eu inicio um chat, por exemplo, e aí você tratando especificamente nesse caso do brand, você consegue desenvolver um chat quando você instrui ele no sentido, olha, eu tenho que desenvolver um bom brand aqui, ou senão eu já tenho esse meu posicionamento e eu vou construir conteúdos relacionados a isso. Então, eu preciso que você leve em consideração conteúdos dessas e dessas autoridades, desses assuntos, porque uma vez que você instruiu no que ela deve se pautar, ela tende a ser mais específica. Aí é o que eu sempre falo, tem que ser muito específico, Gustavo, tem que ser específico. Tem que ser. Quando você vai falar com o chat, e eu vou te dar um exemplo, né, prático, eu quero produzir um conteúdo, eu tenho que escrever o texto desse conteúdo. Mas para eu reter a atenção dessas pessoas, eu preciso entender de comportamento humano. Eu preciso saber o que vai chamar a atenção dessa pessoa no conteúdo. Então, quando eu vou falar para o chat o seguinte, eu tenho que escrever um conteúdo para mim. O objetivo é que eu tenha um máximo de retenção nesse conteúdo. E eu quero que você utilize gatilhos de comportamentos humanos, psicologia humana,
para eu conseguir usar palavras certas para reter a atenção. Então, pronto, eu instruí as ferramentas que esse chat tem que usar para me entregar esse material. Então, até mesmo no caso do posicionamento, tá muito mais relacionado à instrução que você passa para ele. Certo. Então, se você tem grandes marcas de referência que você admira, você traz isso para a inteligência, você começa a dar ferramentas que ele pode usar para te entregar um resultado mais semelhante possível. Então, sempre traga o máximo de informações possíveis. Assim como é com um profissional. Se você vai contratar um profissional de brand, você tem que apresentar referência. Você tem que contar a sua história. Entende? Você tem que contar o desejo. De onde é que você é o desejo de criar essa empresa? Por que você está nesse segmento? Essas informações profundas que são necessárias para construir um bom brand, você também tem que passar para o chat. É como se fosse um profissional. Ele está ali para construir isso para você. Então, o que esse profissional precisa saber? É daqui que você parte. Entende? Sempre traz para você essa autoridade de que você tem que instruir. Não, e é interessante isso porque, por exemplo, se o integrador ele trabalha com usina solo e usina de telhado. São públicos diferentes. Então, ele pode passar essa orientação para o chat, né, para a IA. Agora eu quero criar um conteúdo para o meu cliente de telhado. Né? Então, ele tem essa e essa característica. Eu gostaria de ter gatilhos mentais, o meu objetivo é esse. E aí sim ele vai criar um conteúdo para aquele que provavelmente não vai dar certo para o cliente de usina solo, né? E tá tudo bem, porque o seu objetivo com aquele vídeo é outro, entende? É a gente entender as etapas do que a gente está construindo. E aí você entra numa questão que é o seguinte, Gustavo. Igual você comentou, eu tenho 2 produtos distintos, com públicos completamente distintos. Mas o empresário ele não sabe, o integrador ele não sabe qual que é a dor desse público A e qual que é a dor desse público B. O que é o desejo desse público A e o que é o desejo desse público B. Então, daqui ele não consegue construir esses conteúdos bem feitos, porque ele não sabe o pontapé inicial. E aí, novamente, você pensa, então, nesse caso, eu tenho que estudar, eu tenho que buscar mais informação? Sim. Só que até mesmo isso pode ser feito com inteligência artificial, entende? É porque as pessoas... Tudo relacionado a pesquisa, a conhecimento que você vai querer aprender na internet, no YouTube, no Google, que seja, você consegue aprender 3 vezes mais rápido dentro de um chat ali, com um chat GPT, dando as instruções específicas para aquilo que você precisa. Então, por exemplo, no chat GPT, muita gente não utiliza, mas quando você inicia um chat, você tem um botãozinho de ferramentas dentro ali onde você vai digitar a sua pergunta. Quando você clica em ferramenta, tem um botão de investigação. Aquela etapa de investigação, quando você clica ali, você está... o próprio chat, por si só, já entende que ele tem que te dar uma resposta muito mais profunda. Ele tem que fazer mais pesquisa de dados, mais pesquisa ali de análise do mercado mesmo. Não é coisas relacionadas ao que tem na internet. Não, ele vai analisar estatísticas mesmo da população brasileira, por exemplo. Então, se eu tenho aqui 2 públicos distintos, com necessidades diferentes, dores e objetivos diferentes, eu preciso entender desse público para eu produzir bons conteúdos. Então, você consegue usar essa função investigar no próprio ChatGPT, e aí você coloca lá dentro o que você quer saber. Olha, eu vou dar um exemplo do telhado, né? Então, olha, eu vou fazer um conteúdo para o meu público, onde a necessidade deles são produtos relacionados a essa etapa de instalação no telhado, e aí você desenvolve ali o que é o seu produto, e você seja claro para ele. Eu não sei qual que é a dor, eu não sei qual que é o desejo, necessidade, objeção. Então, eu quero que você faça uma pesquisa de mercado para mim. Quando ele vai fazer essa pesquisa de mercado com o botão investigar ativado, ele vai levar uma média de 4 minutos a 5 minutos, 6, para te dar uma resposta. Entendi. Porque ele vai pesquisar muito a fundo. E ele te entrega todo um artigo com todas as análises mesmo de comportamento. E aí, então, você tem um artigo para estudar. Ali, aí novamente aquilo que eu falei no início, né? Aí é você, empresário, fazendo o seu papel de empresário. É estudando o meu público, é estudando o mercado. Entende? Legal. Porque daí você vai estudar o seu público, mas você pode usar essa função para estudar o mercado, para ver como é que está a previsão para os próximos 6 meses, para o próximo 1 ano de mercado. Entende? O que está acontecendo no exterior agora, que vai ditar muito aqui no Brasil. Todas essas ações você consegue prever com essa função dentro do chat. Porque ele vai te dar a análise, não é baseado em fofoca do que está na internet, não. Ele vai ler estatística, ele vai trazer números, ele vai trazer informações reais para você, te entregando de maneira muito mais didática e direcionada para o seu objetivo. Entende? Então, até mesmo esse princípio de estudo de mercado, que é aqui que eu vejo onde o empresário ele tem que estar nesse papel estratégico, nesse papel de estudo, né, do que é o negócio, ele consegue te facilitar, ele consegue colaborar para você. Não, e isso é tão interessante que isso era até a outra coisa o outro tema que eu ia abordar com você, é como usar a IA para buscar previsões de mercado, pesquisas, alterações de preço, tendências. Então, quer dizer,
o integrador, que ele, né, hoje a gente fala muito que ele tem que tentar fugir da comoditização, quer dizer, Perfeito. painel tá vindo da China, inversor tá vindo da China, acaba que nivela o preço tudo por baixo, né? Então, já que ele tem um produto que está se tornando uma commodity, ele tem que estar muito atento a pequenas variações que possam acontecer, especialmente de preço nesses produtos. E a IA, então, pode auxiliar nisso aí, Rafael? Dá para ser um alerta ali, sei lá, semanalmente eu vou fazer uma pesquisa na IA para ver como é que está o comportamento no mundo inteiro? Totalmente, totalmente. E eu recomendo que o empresário ele faça isso sim, pelo menos uma vez por mês. Entende? Uma vez por mês, a cada 15 dias ele tem que estar antenado, mas uma vez por mês é bom, porque, como eu falei, é uma resposta muito grande. Você pode testar aí na sua casa, faz esse teste, com essa função investigar, ele te dá um artigo muito extenso. Então é um estudo. Você tem que gastar tempo naquilo, ver uma coisa que te interessou, vá pesquisar mais a respeito desse determinado assunto, entende? Então, uma vez por mês que o empresário faz isso, ele ganha muito tempo e ele dá o quê? Clareza de decisão. É clareza de decisão estratégica para o negócio. Não, poxa, estou percebendo que em determinadas regiões lá no exterior o público está tendo esse comportamento. Então, poxa, deixa eu fazer um teste aqui, deixa eu fazer um MVP aqui na minha empresa sobre esse determinado produto e vamos testar. Vai que tem uma demanda aqui no Brasil também. Entende? Então, é essa clareza, é esse tipo de informação que às vezes as pessoas precisariam ter acesso a outras pessoas para conseguir que o chat consegue te trazer. Entende? Então, essa possibilidade é muito boa. E uma outra coisa que é interessante também é que isso aqui não é nem IA, mas é o próprio Google fornece para você. Você entra no Google Workspace, eles têm diversas ferramentas, mas tem uma ferramenta específica, que assim que você entra no Google Workspace, você consegue ver ela, que você consegue filtrar os assuntos que você tem interesse. Então, vamos supor, Gustavo, que eu quero filtrar o assunto de energia solar. Quando você filtra dentro desse Workspace, ele te entrega no final do dia. Ele te entrega no e-mail os principais notícias e informações a respeito daquele assunto, daquele mercado. Então, todo dia você recebe no final do dia ali, um e-mail do próprio Google. Esse aqui são as principais notícias que estariam relacionadas ao mercado solar no mundo, no Brasil. E ele te entrega, então, aquilo que é interessante para você, você aprofunda. Entende? Então, o mais importante é estar antenado, é ter acesso à informação. Que aí você consegue ter clareza para essas decisões estratégicas, né? E dá para IA trazer dados gráficos ou ela só trabalha com texto? Como é que é o resultado o resultado dela mesmo, assim, né? Da entrega dela? Ela consegue trabalhar também com dados? Você consegue exportar para planilhas, enfim? Consegue totalmente, tá? Você consegue fazer, por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo um estudo de mercado e eu quero saber a faixa etária de determinado público em cima de um produto. Então, você faz essa análise em cima de estatística com o próprio ChatGPT, nessa função de investigar, e ele te entrega todos esses números e você pode pedir para ele transformar isso numa planilha, você pode pedir para transformar toda a informação que ele te dá relacionada à estatística, a número, você pode pedir para ele transformar, mesmo que ele te respondeu por texto, você pede para ele te transformar em uma planilha, em alguma um dashboard que seja que ele transforma para você poder baixar, para você poder exportar. Então não tem limite para aquilo que ele vai fazer. O ChatGPT, ele vai conseguir gerar imagem para você sem nenhum problema, ele vai conseguir gerar para você planilhas, dashboards, organizar. Então, por exemplo, vou ter uma planilha que eu tenho aqui diversos números de WhatsApp e eles estão todos bagunçados, eu quero organizar. Não sei o que, não lembro a última vez que eu peguei uma planilha para organizar ela. Eu pego uma planilha que está desorganizada, subo dentro do chat e falo, olha, eu preciso que você arrume essa planilha e que ela fique dessa forma. E ele vai fazer isso para mim e me entrega ali pronto. Entende? Então, existem diversas, não tem limite. No que envolve edição de texto, de planilhas, o ChatGPT ele vai cobrir tudo. Isso que a gente está falando só de uma ferramenta. Aí tem outras também que fazem coisas similares. Sim, eu falo do Chat que é mais popular e, sinceramente, atende perfeitamente né, o empresário, com certeza. Entendi. Caramba, então, quer dizer, muitas vezes o pessoal pensa que a IA ela vai ser colocada ali, é aquele robozinho do atendente, né? Mas, pelo que você está falando, ele é muito mais. É como se fosse aquele seu secretário, né? Aquele seu assistente. Isso. Que vai trazer as informações todas para você, compilada. Antigamente, o pessoal põe o jornal em cima da mesa, né? Hoje, do chefe, né? Hoje,
Na verdade, você faz uma pesquisa lá no prompt. Ele é o secretário para você. Ele pode ser o secretário, ele pode ser o conselheiro. Eu mesmo já usei o chat com muita função de conselho, de conselheiro mesmo, de negócio, em cima de dificuldades que eu tinha. Então, às vezes eu tenho uma dificuldade no negócio, alguma decisão que é estratégica, muitas das vezes eu trago pro chat. Eu não deixo ele tomar a decisão por mim, mas eu peço, o que eu peço para ele? Clareza. Sempre que você tem que tomar uma decisão, é clareza que você precisa. Então, às vezes eu trago o cenário pro chat para ele analisar de maneira fria aquilo que eu estou enfrentando, aquilo que eu estou passando. E ele me traz uma análise geral. Então, às vezes ele me aponta uma coisa que eu não estou enxergando. Entende? Aí traz um cenário, uma possibilidade, uma oportunidade que às vezes eu não estou enxergando. Entende? Então, essa é uma função estratégica que eu vejo que faz muito sentido para o empresário, para o integrador, né? Que é integrador, mas é empresário. É empresário, né? Com certeza. Empresário. Né? E o Rafael, então tá. Quer dizer, vou usar o chat GPT vou usar a IA para me auxiliar ali nos roteiros de marketing, né? Vou fazer como se fosse uma agência, mas não substitui o papel da agência, claro que não. Mas para eu começar a aparecer mais na internet, você vai sugerir o que eu tenho que fazer, vai sugerir quais são as dores do cliente, né? Através de pesquisas profundas vai me trazer muito conteúdo ali nesse lado. E também ele pode me trazer muita informação estratégica, como... Sim. Olha, está tendo uma tendência de aumento de preço. Olha, o dólar está subindo, os Estados Unidos estão fazendo um movimento dessa forma, isso pode vir a impactar. Leitura de mercado. Dá para fazer esse tipo de leitura também? Totalmente. Para você ter uma noção, quando eu vi uma notícia do real sobre a desvalorização do real, né, que o real desvalorizou 80% desde a sua criação. E isso, para mim, é novo. Né? Então, eu fui estudar mais sobre isso. E eu fui direto no ChatGPT. E aí a primeira coisa que eu perguntei para ele é: o que pode acontecer se o real continuar desvalorizando? E ele me trouxe todos os cenários, possibilidades, o que acontece quando uma moeda desvaloriza. E aí eu falei: então, no Brasil, o cenário como está hoje, a leitura que você faz, o que pode acontecer? Então, porque isso é novidade para mim. Então, é a mesma coisa. Olha, se o dólar está subindo, se determinada moeda está caindo, está subindo, o que isso significa no meu negócio? Entende? Poxa, fiquei sabendo que Estados Unidos e China tá tendo uma negociação de tarifa. Poxa, isso vai impactar alguma coisa na energia solar? Qual que é a leitura que você faz disso? Então, essa análise, é isso que eu falo. Você não precisa ser o expert de tudo, mas a inteligência artificial ela vai trazer para você, pelo menos, a clareza do que você precisa saber em determinado assunto que pode ou não impactar o seu negócio. Não, né? E é interessante você falou. Às vezes você nem sabe, mas, por exemplo, olha, tá tendo um conflito entre Estados Unidos e China. Cara, o que pode impactar no meu negócio? Justamente. Né? Eu nem sei o que tá tendo lá, mas nem investiga para mim e me conta, e aí ele vai conseguir trazer. Então é o que você falou, um papel de conselheiro para o empresariado. Exatamente, porque essa clareza, é isso que eu falo, ele sempre vai analisar de maneira fria. Não tem emoção envolvida dentro dessas tomadas de decisões. Então, para mim, a inteligência artificial é extremamente útil para o empresário aqui. No começo, eu entendo, é necessário. Às vezes você vai fazer estratégia de marketing, às vezes você vai fazer funções de outras profissões que assim, a IA ela vai conseguir atender tranquilamente, né? Mas não é papel do empresário olhar para isso. Se ele está olhando para isso, ele está deixando de olhar para alguma coisa dentro do negócio dele que ele deveria estar prestando atenção. E esses são os assuntos que o empresário tem que estar prestando atenção. Né? A novidade do mercado, o que está acontecendo no mercado exterior, produto. Né? As novidades, né? Então, quer dizer, é difícil você ficar atualizado, mas se uma vez por semana... E aí é interessante isso, você pode deixar já o prompt, né? O comando pronto, né? Sim. E aí você só pega aquele comando e replica semanalmente e fala assim, IA, o que tem de novo no mercado que pode impactar o meu negócio? E ele todo dia vai semana para você o tempo todo, entende? E essas principais informações. E eu sempre gosto de fazer essas previsões. E são previsões curtas, ele traz muito mais assertividade. Porque se você quer uma previsão de 10 anos, é muito amplo que você vai receber. Não, né? E a chance de errar é grande demais. Mas a previsão de 6 meses tá ali, né? Tá justo. Exatamente. Porque o mercado ele consegue ter essa noção. Poxa, existem especulações sobre diversos produtos na bolsa, existem especulações sobre diversos produtos que vêm da China. Então, especulação existe. E é em cima dessas especulações que o mercado ele vai, né, sendo conduzido. Então, é dessa forma que a IA consegue prever. Então, ele vai analisar esses cenários e trazer essas informações. E eu recomendo muito essa análise. Faz agora, para você ver como é que está a previsão até dezembro de 2025 para esse mercado.
E aí compara. Como é em comparação a 2024? Isso é uma oportunidade? Isso é um risco? Né? Então, sempre comparar com aquilo que você já viveu. Porque aí você vai conseguir entender de maneira mais clara se isso é uma oportunidade, se é um risco, qual a decisão que eu tenho que fazer a partir daqui. Né? Não é somente o que vai acontecer, mas baseado no que eu já vivi. Faz análise com os anos anteriores desse mercado. O que tem de diferente? O que tem de novo? Pessoal, integrador, então olha só que importante que é isso. Você usar a inteligência artificial como um conselheiro, né, das suas atividades. Porém, mais importante do que usar a IA é saber o que perguntar para a IA. Então, se você tem essa necessidade, se você tem essa vontade de entender mais do mercado, de conhecer mais, você tem que então começar a usar a IA, mas sabendo exatamente o que perguntar para ela. A partir do momento que você sabe passar a instrução para ela, ela vai te dar uma resposta muito poderosa. E aí vem a segunda etapa, que é você interpretar a resposta da IA. É muito importante você, então, estar antenado, estar sabendo do que está acontecendo, para que você possa perguntar corretamente e interpretar corretamente os dados. É isso Excelente, mesmo, Rafael? É isso mesmo. E assim, você falou muito bem. É você que interpreta, é você que toma a decisão. Já aconteceu de, às vezes, eu recebi um anúncio de um profissional e falou, não, mas essa cópia aí foi o ChatGPT que fez. Não, mas quem aprovou foi você, quem usou foi você, né? Então, não tem isso, não é o ChatGPT. Poxa, quem aprovou foi você, quem está utilizando é você. Uhum. Então, a tomada de decisão, ela sempre vai ser sua. Né? E isso é muito importante. A inteligência, ela tem que partir da empresa para essa ferramenta. Porque quando a gente fala de IA para um negócio, com certeza, a pessoa vai pensar em como que vai, sei lá, automatizar um processo dentro do negócio dele, como que a IA vai atender para o negócio dele. E tem como, isso é possível, né? A própria nave tem a gente para isso, mas eu vejo que é muito mais útil nessas atividades. Aí ela vai fazer um papel de SDR e tranquilamente eu já vejo o SDR sendo um profissional que ele vai ter que se adaptar, não que ele vai extinguir, eu vejo que vai ter essa responsabilidade, mas um papel muito mais comercial do que só de atendimento, do que só de pré-qualificação. Porque uma IA faz uma pré-qualificação perfeitamente, quando você tem um funil claro. Quando a sua empresa já tem uma inteligência comercial, quando a sua empresa já tem um processo comercial, e aí você traz para essa inteligência artificial, ela consegue conduzir perfeitamente. E aí a gente entra, então, em alguns gatilhos de atendimento e vendas. Talvez muita gente pensa nessa função da IA, né? Sim. Cara, é o primeiro atendimento, é aquele atendimento mecânico, às vezes mais robotizado. Só que é diferente do digite 1 para falar com comercial, digite 2 para falar com financeiro. Não é por aí. Digite 1 se você quiser usina para telhado, digite 2 se quiser... Se ele digitar 5 já era, travou. Travou, né? Não bug. Mais. Mas, quer dizer, a IA, você consegue, desde que sua empresa tenha os processos muito bem definidos e o funil de vendas muito claro, você consegue automatizar isso aí. Então, para fazer um primeiro atendimento de forma virtual, dá para fazer isso? Totalmente, tá? Porque aí, novamente, você tem um processo comercial claro, né? Você sabe. Porque muitas das vezes o empresário ele quer culpar o vendedor, ele quer culpar a pessoa que está no atendimento, mas ele não entrega um lead qualificado, né? Ele não presta atenção se o problema está ali naquele lead, ele não presta atenção se o problema está no próprio script dele, no direcionamento dele para o time comercial. Então, quando você sabe as etapas, por exemplo, vamos seguir no cenário de SDR, que é essa pessoa que é o primeiro atendimento, né? Traduzindo, é o primeiro atendimento. O que ele vai fazer esse primeiro atendimento? Poxa, ele vai identificar se aquele lead é qualificado. Ele vai pré-qualificar aquele lead para um closer, para um cara que vai fechar, para o vendedor, não gastar tempo com quem é desqualificado. Então, esse primeiro atendimento, ele tem algumas informações. Porque, como por exemplo, você é o vendedor e eu sou o pré-atendimento, você tem algumas informações cruciais que você precisa saber para definir se aquela pessoa é qualificada, certo? Então, essas informações que eu preciso adquirir. Então, se você vai ter uma inteligência artificial nesse primeiro atendimento, ela tem que cumprir esses requisitos. Olha, então, quais são as informações que a inteligência tem que saber para passar aquele contato para o vendedor? Não, você tem que saber faturamento, você tem que saber objetivo, você tem que saber, sei lá, ramo, localização, o que seja. Então, você passa essas informações, o papel que ele está desempenhando, e ele faz perfeitamente. E é aquilo, 24 horas, 7 dias por semana, o lead chamou de madrugada, ele está atendendo. Não tem dor de barriga. Não tem dor de barriga. Não dormiu no sofá. Não dormiu no sofá, não tem atestado, tá ali atendendo o tempo todo. Por quê?
E diferente do chatbot é isso, ele é personalizado, é um atendimento personalizado. Então, se eu chego aqui e vou falar com um primeiro atendimento, no caso ali, eu vou chegar com uma dor específica. Ah, não, olha, o meu telhado, eu tenho um problema aqui no meu telhado que ele é curvado, sei lá, um problema aleatório aqui. Ele é curvado, então eu não sei se vai dar certo. Então, a inteligência artificial, a partir dessa resposta minha, ele vai dar um outro retorno que é adaptado. Ao invés do chatbot que ele segue, o chatbot ele é uma automação, né? Ele não é uma inteligência. Então é você que escreve o que está lá e ele vai só enviar, ele só vai encaminhar. A inteligência não, a inteligência ela pensa e desenvolve essa resposta. E aprende. E aprende. Quanto mais tempo essa ferramenta está no campo de batalha, ela está atendendo, você pode ver, se você tem uma inteligência artificial rodando um mês, pega o primeiro atendimento e pega o último que ela fez no final do mês. A resposta é muito mais assertiva, ela utiliza gatilhos muito específicos, porque ela vai testando, ela testa essa possibilidade. O objetivo dela é um só, eu tenho que pegar um lead, pré-qualificar e passar para o vendedor. Tá. Quando ela consegue o primeiro lead, ela analisa. Ela analisa o que eu fiz nesse caminho que deu certo. Entendi. Então eu vou testar para o segundo, e aí eu vou testar para o terceiro. E aí essa série de aprendizados que ela vai tendo, né, com o tempo que ela vai estar tendo de campo de batalha, vai só otimizando o quê? Sua taxa de conversão, vai otimizando uma série de possibilidades que às vezes você não está nem olhando. E a própria inteligência está retroalimentando. Interessante, né? Quer dizer, você até elimina muito aquela papel até da própria secretária, que fica ali com o tempo ocioso demais, atende às vezes com uma voz não tão animada. Sim. Né? Ah, peraí, me passa seu nome. Cara, e essa etapa foi. E aí cai direto pro vendedor, que é o cara profissional, especialista. E vende. Ele tá ali para tirar pedido, vender, assinar contrato e ganhar comissão. E dá até para parametrizar a inteligência artificial para gerar propostas? Dá, com aí certeza. Eu consigo só colocar os campos que eu preciso ali, já sai com a proposta impecável. Com certeza. E aí é aquilo. Aí, novamente, quando você tem que desenvolver proposta, é a inteligência da empresa para a ferramenta. Ela não vai saber qual é o seu valor, tabela de lucro e margem de imposto. Não. Então, você que tem que ter essas informações numa planilha para que ela, com essas informações, possa desenvolver as propostas de acordo com o pedido que ela está recebendo ali naquele atendimento. Mas ela consegue montar a proposta tranquilamente, desde que você tenha essas informações bem elaboradas, por exemplo, numa planilha, né? E não vou ser sincero, é complexo desenvolver isso tudo. Por isso que hoje em dia existem as agências que desenvolvem esses programas, para facilitar, porque de fato não é simples. Mas quando você tem uma pessoa que sabe fazer, acabou, o seu problema está resolvido. Cabe a você tomar a decisão ou não, né? Então, dá para desenvolver, sim, tranquilamente essas planilhas. Por exemplo, vamos supor que no atendimento eu tenho que mandar o meu portfólio. Então, poxa, você coloca, esse agente ele consegue enviar documentos também no meio da conversa, áudio, ligação, ela consegue desenvolver também, essa comunicação, como eu falei, personalizada, né? Mas é claro que quando a gente está falando tanto de recurso assim, provavelmente você tem que ter um pacote pago da inteligência artificial. As versões gratuitas, elas são mais limitadas, né? São, isso. Então, para um agente, por exemplo, para o WhatsApp, nesse caso, você precisa, na verdade, de uma série de ferramentas, né? Você não é só o chat GPT e criar um agente para ele desempenhar esse papel. Então, você já tem que trabalhar assuntos mais profundos, quando é integrações. Então, são ferramentas que integram uma com a outra para criar esse agente, né? Então, eu preciso conectar o WhatsApp, que eu preciso conectar o chat, que eu consigo conectar... Então, tem umas coisas. Mas, o que eu falo para todo mundo quando se trata de pagar chat GPT ou não, paga ou não paga? Eu falo assim, gente, é uma ferramenta crucial. Você tem um sistema na sua empresa que você paga de CRM, de proposta, não sei. Mas tem algum sistema que você paga que você olha e fala, não dá para ficar de fora. O ChatGPT, ele é essa ferramenta para todo mundo, seja empresário, seja CLT, não importa. O ChatGPT ele é um parceiro, uma ferramenta que é crucial para qualquer pessoa. É aquela ferramenta que tem que estar na sua carteirinha que você paga todo mês. A resposta é completamente diferente quando você tem um plus do né? Muda, né? Outra inteligência, velocidade, profundidade nas respostas, nas análises, outra coisa. Entendi. O Rafael, bom, a gente falou muito, né, dessa parte de gestão da pessoa entrando com a informação, auxiliando na venda, auxiliando como conselho. Sim. Né? A gente tem também a IA aplicada a equipamentos, né? Então, também é possível você colocar, integrar IA de forma genérica, né?
nos equipamentos, que ela fica monitorando os dados constantemente, tomando ação, de repente, em cima daquilo ali, mandando mensagens, gerando relatórios. Dá para fazer isso também? Dá. Então, assim, tudo que é papel repetitivo, uma IA ela pode desenvolver. O gargalo, né, vamos dizer, gargalo é o quê? É identificar onde que você integra. Então, poxa, hoje você vai fazer uma análise dessa. Onde que ela acontece? Você usa um sistema? É manualzão? Onde que você enxerga esses números, né? Uhum. Imagino que tem um sistema. Sim. Então, o papel agora é o quê? É você colocar alguma integração que conecte essa ferramenta a esse sistema para que ela possa fazer o papel que você estava fazendo, o quê? De leitura. Então, se ela consegue fazer a leitura, ela consegue fazer a análise. Da mesma forma que ela vai pesquisar no mercado para ver previsões e especulações em cima de determinado assunto, ela vai olhar aqueles números, ela vai olhar a planilha, ela vai analisar instalações. Então, aquilo que você consegue ver, ela consegue também. Uhum. E aí ela consegue tirar essas conclusões sem nenhum problema. E é interessante, né? Quando você tem uma IA fazendo um monitoramento continuado ali, é possível até você começar a identificar comportamentos difíceis de serem encontrados, Exato. até porque podem vir a falhar, né, o Exato. sistema. E em função de algumas pequenas variações imperceptíveis para nós, Sim. mas que, como ela está monitorando, você consegue, então, ter um rendimento até mais otimizado do seu sistema. Sim, é igual eu comentei mais cedo aqui no nosso podcast, foi aquilo. Às vezes eu trago situações para o chat que eu estou enfrentando, porque por eu estar naquela situação, eu não consigo ver todas as possibilidades. Mas quando eu trago para ele, ele me clareia. Ele traz soluções, né? Então ele traz um outro ponto de vista. Então é a mesma lógica nisso daqui. O mais importante, eu vejo nesse caso do integrador, que se você quer que tenha um agente ali exclusivo para fazer essas análises, é o treinamento. Então, por exemplo, você que é integrador, como que você analisa esses dados? O que você lê lá? Sabe? O que você tem ali de análise? E aí você pega essa informação, poxa, o meu método, eu analiso isso, a minha leitura é essa, você ensina esse chat. É como se você estivesse contratando uma pessoa. Só que essa pessoa você vai contratar uma vez e ela vai ficar para você para sempre. Né? Então ela não vai querer sair, montar a empresa dela e você vai ter que fazer esse processo de novo. Então você treina esse agente para que ele possa ali prestar esse serviço para você de forma continuada, sem nenhum problema. Entende? E aí eu falo, né? A IA, ela veio para fazer com que o empresário possa ter tempo de ser empresário. Sensacional, né? E não ficar sendo operador, e não ficar ali preocupado em áreas que não é de sua responsabilidade. É o que você falou, né? As atividades repetitivas, Sim. especialmente operacionais, elas tomam um tempo muito grande, precisam ser feitas, mas não deveriam ser feitas pelo dono, pelo empresário. Elas deveriam ser feitas por operadores, né? Dentro da hierarquia. E na ausência de operador, acaba que o dono vai lá e faz. Né? E aí ele deixa de ser empresário. Ele deixa de olhar estrategicamente. Então, quando você faz essa automação, quando você coloca ferramentas para fazer essa função, ele consegue usar a inteligência humana dele a favor do negócio, de uma maneira muito mais eficiente. O que o empresário tem que pensar? Ele não tem que estar pensando... ele tem que contratar alguém para ficar pensando como que vai ser a instalação daquela determinada placa, daquele determinado local, usina que seja. O empresário ele tem que pensar no seguinte, ele tem que olhar para o negócio dele e falar quais são as parcerias estratégicas que eu posso fazer no meu negócio para os próximos 6 meses que vão alavancar minhas vendas. É aquilo que a gente estava falando essa semana ali no grupo. Era o quê? Poxa, eu tenho que ter parcerias estratégicas. Então, o que eu posso fazer de parceria que hoje não está no meu radar, mas que tem grandes empresas fazendo, combinando segmento, combinando negócios um com o outro, né? Para justamente alavancar vendas, para eu mudar o meu modelo de aquisição de clientes. Às vezes hoje eu não tenho esse conhecimento, mas com certeza existem empresas que fazem isso, e se elas fazem, está disponível no mercado. Se está disponível no mercado, aí ela tem como ela aprender, tem como ela saber para me instruir, me dar às vezes uma visão. Então, até mesmo nesse cenário, o empresário tem que estar aqui, nessa posição de, poxa, deixa eu dar uma estudada aqui, como é que eu posso fazer novas parcerias estratégicas, como é que eu posso desenvolver aqui mais modelos de aquisição para minha empresa, para não ficar refém de um tráfego pago, para não ficar refém de uma indicação, né? Então é aqui que eu vejo que o empresário tem que estar mais tempo, gastando mais tempo, né? E se não pode agora, poxa, uma horinha de ChatGPT por semana, você não tem ideia do que você consegue construir em 3 meses ali, planejando e executando. Entendi. Né? Sensacional. Rafael, IA pressupõe-se o uso de computadores e tudo mais. Como é que é os níveis de segurança nisso aí, hein? Como é que o pessoal tem receio?
Como é que funciona isso aí? Os hackers podem invadir a sua IA? Como é que é isso aí? É igual, por exemplo, o agente. A gente vai disponibilizar ele aqui. A gente vai disponibilizar. Nós vamos disponibilizar ele aqui para vocês, né? E aí, tudo que você conversar aí, eu não tenho acesso a nada. Porque um chat ele é exclusivo à sua conta. Então, eu não consigo ter acesso a nenhuma informação. A gente desenvolveu ele, sim, a nível de conhecimento. Isso está pautado o quê? No sistema dele. Mas eu não tenho acesso a nenhuma informação do que aquela pessoa vai estar conversando com ele. Porque é dentro da conta dela. Eu não tenho acesso a isso. Então, essa proteção ela fica muito a nível de conta. Agora, eu não consigo te falar, por exemplo, eu não tenho autoridade para falar para você, olha, é um sistema extremamente criptografado, ninguém consegue ter informação. A OpenAI, que é a ferramenta, a empresa que é dona do ChatGPT, eles sempre reforçam essa questão da segurança deles, porque eles sempre são questionados por isso, até mesmo pela justiça. Mas a questão é a seguinte, no meu caso, tá? A minha realidade é que eu já contei a minha vida toda pro chat. Então, se alguma coisa vazar, o chat sabe tudo sobre mim. Ele sabe. Tem hora que eu trago para ele, assim, uma situação, olha, como que você acha que o Rafael iria se comportar em determinado caso? E aí ele traz uma leitura tão específica que eu falo, eu realmente faria isso. Porque eu já conversei tanto, eu contei toda a minha história. Justamente porque eu queria desenvolver meu posicionamento. Eu queria desenvolver uma coisa. Então eu compartilhei com ele toda a minha jornada. Então ele sabe tudo sobre mim. Então se é seguro ou não, ele sabe. Mas é um preço assim, não é nem preço, porque é seguro de fato, mas você compartilha aí para obter grandes respostas, para obter grandes resultados. Entendi. Então é uma coisa que vale a pena e sim, é muito seguro, né? Essas questões não, principalmente quando você, na internet, esses assuntos são levados muito a sério para essas empresas, né? Por mais que a gente às vezes não para pensar nisso, essas empresas estão o tempo todo pensando porque elas estão pressionadas para isso. Elas são questionadas o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. O que vocês fazem com essas informações e esses dados? É verdade. E assim, a IA não trabalha sozinha. Não. Ela tem que ter alguém humano junto dela, passando informações e interpretando os resultados. O que mais ela não resolve sozinha? Não resolve sozinha? Ela não vai vender para você, ela não vai criar conteúdo para você, tá? Ela não vai ficar fazendo análise de mercado o tempo todo para você, ela não vai tomar a decisão do seu negócio. Isso aí é você que é o empresário. É você que resolve, você que toma os posicionamentos, né? Porque afinal de contas é você que vai assumir as consequências de cada uma delas, seja positiva ou negativa. Então, no final, e é isso aí o nosso sócio, o Thiago, lá da nave, ele sempre fala isso, é poder de execução. No final, tudo volta para disciplina. Nada adianta eu ter um bom roteiro, nada adianta eu ter todas as informações. Não adianta nada eu saber o que vai acontecer daqui 5 anos no mercado de energia solar se eu não executar, se eu não me preparar para isso. Né? Então, a gente sempre vai voltar no princípio da disciplina, da execução. E aí isso é uma coisa que eu sempre aprendo com o Thiago, principalmente. É você que tem ali que colocar a coisa para rodar. A IA ela não vai substituir, porque ele fala isso, a IA não vai substituir porque não tem alguém ali fazendo. Então, é disciplina, é esse poder de executar, de tornar real aquilo que você está almejando. E isso aí pouca gente tem de fazer. Então, isso daqui ela não vai substituir você nunca. A sua ambição, o seu desejo, a sua vontade, isso aqui a IA não vai substituir. Isso aqui é você que tem, né? É você que montou esse negócio. Então, é daqui que torna único, né? É só você que tem. E é interessante, né, Rafael? Porque assim, a IA é uma ferramenta. E é importante deixar isso claro. Como toda ferramenta, ela tem que ter os seus inputs, as suas entradas, e ela vai dar um resultado que deve ser analisado. Se a entrada for ruim, ela vai dar um resultado ruim. Então, você, integrador que se inspirou e quer usar a inteligência artificial no seu negócio, entenda que ela vai ser tão boa quanto for a instrução que você passar para ela, como você disse aqui. Exatamente. Né? Então, ela não vai fazer sozinha. Eu tô com vontade de fazer isso, não, vou pôr a IA para fazer isso para mim no meu lugar. Esquece. Não é para isso. Exato. Ela vai funcionar mais o seguinte, cara, não sei o que fazer. Peraí, deixa eu passar essas instruções aqui para ela para ver se ela me orienta. Me traz informações. E me traz informações para eu tomar uma decisão naquilo que eu tenho que fazer. Exatamente. Você tem que ter clareza, você tem que ter informação. Trazendo um insight de outro mercado, né? Bolsa de valores. Os investidores que mais crescem nesse mercado, eles falam, o segredo é a informação. É acesso. Sim.
É Com acesso. certeza. Se você tem informação, você tem clareza, você sabe tomar decisão antes das outras pessoas. E com a IA você consegue ter grandes informações, informações valiosas, certo? Que você não teria, às vezes, acesso 5 anos atrás. Com certeza. E a IA, ela não é passageira. É daqui para frente. É. Não tem volta. Ou você se adapta, ou senão você vai realmente sofrer. Aí sim você é substituído por quem está usando a inteligência artificial. E as Isso pessoas é falam importante. isso. Você não é que a IA vai te substituir. As pessoas que usam vão te substituir. E não está relacionado àquilo que você está fazendo. Não é a execução lá de colocar a placa solar, não. É porque as pessoas que estão usando inteligência artificial, elas estão estudando, elas estão tomando decisão, elas estão antecipando o mercado, vendo ali especulação. Elas estão usando a IA para isso. E é dessa forma que elas vão substituir você. Não é pensando em maneiras de ter um agente um robô que vai montar para mim a placa solar. Não. Isso aí é pra gente que tá muito lá em cima, muito lá em cima. É isso que eu falo, né? As pessoas que ficam preocupadas, qual é o futuro da IA, gente, não é nossa responsabilidade tomar essa decisão, não, porque não tá no nosso controle de fato. Isso é muito lá em cima. Aqui, ó, a nossa decisão tá aqui, em tornar real o próximo passo que a minha empresa precisa. Né? Seja no digital, seja em vendas, a minha dificuldade, seja em estudo de mercado. Então, é aqui que a gente tem que estar olhando e ver como que a IA pode colaborar para a gente nessas atividades, hoje, na nossa realidade. Não, e é tão interessante, né, Rafael? Porque hoje a gente tem acesso a muita coisa. Né? Você pega Sim. 30 anos atrás, cara, não se tinha, né? No final da década de 90, a internet estava começando. Sim. Né? Celular, cara, era um ou outro que estava começando a surgir, mas praticamente não tinha. Então, a gente ainda ia muito nas bibliotecas atrás de informação, Sim. leituras de jornais. Quanto tempo para não ter uma informação, né? Exatamente. Você tinha que fazer uma pesquisa, às vezes, muito trabalhosa. Hoje, a informação está muito disponível. Aliás, eu acho até que passou do ponto. Tem informação demais sendo disponibilizada, né? E aí eu acho que a IA, então, entrou muito nisso aí para dar esse filtro um pouco de tudo que tem. Se você souber usar. Exato. Né? Então, com esse universo de informação que a gente tem aí, o que eu posso tirar dessa informação para ser estratégico para o meu negócio, né? Exato. E aí é onde entra a IA, que você falou muito bem. Integrador, você não vai ser substituído pela IA. Você vai ser substituído por um outro integrador que usa a IA. Exato. Né? Alguém que esteja usando a ferramenta vai estar um passo à frente. E como que vai estar um passo à frente? Com informações mais confiáveis, estratégicas, sabendo atender melhor o cliente, criando, gravando um conteúdo melhor, porque foi usado uma inteligência artificial para entender melhor as dores do cliente, né? Trazendo valor, trazendo orientação, posicionamento, enfim, tudo isso fazendo com que sua venda seja uma venda mais emocional, uma venda de valor de fato, e assim, isso sim vai fazer você ficar no mercado. Né? Exatamente, perfeita colocação. Rafael, cara, esse tema nós vamos ficar aqui a tarde inteira, né? Não tem limite. O negócio é muito, muito bom. E eu queria agora, para a gente, né, já estamos entrando aí na reta final, duas coisas. Primeira, a gente já falou um pouco de futuro, mas eu queria que você olhasse um pouco assim. Qual que é a sua percepção de futuro daqui para frente com a IA? Perfeito. No início do ano, eu até falava muito com a Sabrina, a minha esposa, que esse ano todo mundo ia falar de agente. Ia ser o desenvolvimento desses agentes IA, como que a gente está vendo hoje. Agente de WhatsApp, agente de copy, agente de disso, de aquilo e de outro. Né? Eu vejo que a IA nos próximos anos vai ser, claro, trazendo ainda mais acessibilidade a esses agentes, porque hoje, pessoas que utilizam o ChatGPT, por mais que às vezes ao nosso redor a gente vê isso, mas é minoria. O que eu vejo principalmente para os próximos 1 ano ali, 2 anos, é trazer mais acessibilidade. Então, eu vejo que nos próximos 2 anos, esse assunto de agente né, de inteligência artificial fazendo atendimento, já vai deixar de ser coisa de novidade, vai ser o comum. Na verdade, a maioria das pessoas vão estar tendo o primeiro atendimento de inteligência artificial e não vai nem perceber. Então, eu vejo que nos próximos 2 anos, esses profissionais de atendimento, eles vão ter que se realocar em algumas outras áreas, se eles quiserem ter uma visão de longo prazo na carreira deles, né?
Então eu vejo que primeiro as ações da inteligência artificial, eu falo, para a massa das pessoas, vai ser aqui, no contato, nesses primeiros atendimentos, nessas ações. Não vai ser essa grande transformação, essa mudança poxa, um monte de gente desempregada, porque grandes mudanças no mercado já estão acontecendo agora, nesse exato momento. Né? Você tem a Google que demitiu lá 40 profissionais na área de software e está usando inteligência artificial. Então, grandes substituições já estão acontecendo. Mas para a massa, ainda, eu vejo que ainda vai 2 anos para as pessoas terem essa normalidade. Poxa, eu estou falando com uma IA, eu sei que eu estou sendo atendido por uma IA e está tudo bem. Ela está me atendendo bem, ela está solucionando. Porque hoje em dia tem barreira, né? Tem barreira. As pessoas têm aquela coisa eu prefiro ser atendido por um ser humano. Mas daqui 1 ano e meio as pessoas vão ser atendidas e elas vão nem perceber a diferença. Eu vejo que primeiro vai ser essa acessibilidade, vai se tornar comum. Um assunto como esse que a gente está tendo aqui no podcast, se a gente for ter daqui 1 ano, ele vai ser muito óbvio. As pessoas vão falar, tudo que eles estão falando eu já faço, eu já investigo, eu já analiso, eu já tomo decisão com o IA, entende? Então, primeiro vai ser essa acessibilidade, essa distribuição das tarefas mais comuns. Entendi. E que dica que você dá para o nosso integrador com relação à inteligência artificial? Perfeito. Que você utilize a IA para você se tornar empresário e não escravo do seu negócio. A IA está aqui para facilitar. Não queira fazer a IA treinar você para ser o grande profissional de marketing. Não queira fazer a IA treinar você para ser o contador da sua empresa, o advogado da sua empresa. Não. Tenha essa oportunidade de usar a IA para você ser empresário. Né? Então, às vezes a gente começa um negócio, mas não sabe o que é a função de um empresário, o que eu tenho que saber. Então, começa por aqui. São essas análises. Faz um estudo de mercado. Há quanto tempo que você não faz um estudo de mercado de preço, comparação com o ano passado, com a comparação que está agora? Porque o mundo vai acontecendo, a inflação vai mudando, tudo vai mudando e você não corrige o seu preço, não arrumou sua precificação. Às vezes seu negócio não está dando certo por conta de problema de precificação que você não está acompanhando o mercado, as mudanças que estão acontecendo. Como que faz um reajuste desse? Então, todas essas dificuldades que você está tendo, você tem que trazer para a IA. Então, eu vejo que uma dica que eu dou para o integrador é isso, trazer essa realidade. Primeira tarefa, faça um estudo de como foi os últimos 3 anos. Depois, agora, faça um estudo de como vai ser os próximos 6 meses, em comparação, entende? E pede esse direcionamento do que ela aconselha em relação ao que está acontecendo no exterior, que pode vir para o Brasil. Essa primeira atividade, né? Faça com que a IA permita que você seja um empresário e não esse integrador que está aí na operação o tempo todo. Muito bom. Pessoal, é isso. Muito bacana, muito leve o papo aqui com o Rafael. Falamos aqui desse rápido, tema, passou super rápido, quando o tema é muito interessante assim, a gente não vê. E é uma tendência. Daqui a 1 ano, se a gente for falar de IA, talvez o que a gente falou hoje já não valha mais. Porque a coisa realmente modifica rápido e evolui muito rápido. Então, fica aqui a dica, ficam as dicas aqui do Rafael. Nós vamos disponibilizar esse agente também para vocês, tá? Muito obrigado e não se esqueçam, clique aqui, compartilhe esse podcast, manda para aquele seu amigo integrador que é, às vezes, antiquado com redes sociais, antiquado com a evolução tecnológica. Fala para ele, olha, não tem jeito. Se não entrar para o meio digital, vai ficar de fora. Né? Clica, compartilha, siga-nos aqui tanto no YouTube quanto lá no Instagram. E se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente, acesse o nosso direct, tanto aqui do YouTube quanto lá do Instagram. Manda mensagem que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.